Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar. Fala, galera do segundo ano do ensino médio do Colégio Mundo Mágico da Criança. Tudo bem com vocês? Acompanhem aqui comigo História do Brasil hoje, Frente B. Nós falaremos sobre o período regencial. Qual é a grande característica que marca esse período? O que marca dentro da história do Brasil esse processo e aquilo que se mantém como característica de todo o processo historiográfico da formação do território brasileiro e que é muito evidente nesse período. Pois bem, para começarmos a falar então do período regencial, vamos falar um pouquinho dos desafios que marcam a história do Brasil. Principalmente dois grandes desafios que marcam a história do Brasil enquanto formação da sua nação. Desafios esses enfrentados por Dom Pedro I, desafios esses que vão aparecer no período regencial, desafios que permanecerão e que, de alguma forma, com maior ou menor intensidade, de vez em quando ainda retorna dentro do cenário político e territorial brasileiro. Quais são essas marcas? A integridade territorial e a unidade política são os dois grandes desafios. Prestem atenção, quando eu falo em integridade, eu estou falando da manutenção do território nacional como ele está composto, como ele está configurado. Então, é a não perca de domínio de extensão territorial. Quando existe ou se existir uma luta de alguma região do Brasil por independência, e caso a Federação Brasileira não consiga manter esse território pertencente ao Brasil, ele vai perder então a sua integridade territorial. Por quê? Porque um pedaço do território que pertence ao Brasil deixará de pertencê-lo. Uma das últimas manifestações que tivemos nesse sentido foi há pouco tempo atrás o movimento Sul é o meu país. E temos que ser claros e ser dito que esse movimento, o Sul é meu país, que pretendia a independência do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, ele não teve uma grande abrangência populacional, por mais que ele tenha, principalmente nas redes sociais, à época o Facebook estava com maior acesso e tudo mais, nós poderíamos perceber ali uma grande movimentação dos grupos que pretendiam fazer desse movimento um movimento real, um fato, realmente uma separação do território brasileiro, mas não se efetivou. Para vocês terem uma ideia, houve, liderados por esse movimento, um plebiscito na região sul, então nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que nem 2% da população foi votar nesse plebiscito. O plebiscito não era obrigatório, ia quem se interessava pelo tema, e aí desses poucos, quase 2% da população que foi votar, eles tiveram sim um voto a favor, digamos assim, de 96% mais ou menos. Mas, enfatizando aqui que esses 96% se refere aí a quase 2% de toda a população. Então, efetivamente, não houve um engajamento, uma tentativa ou uma luta por independência da região sul. Porém, ficou muito noticiado, foi muito noticiado, e aí nós então pegamos esse objeto, esse fato, e o próprio material de vocês trazem esse fato como exemplo dessa luta por integridade territorial e por unidade política, para iniciarmos a discussão aí do período regencial. E aí, quando eu falo em unidade política, então, eu estou falando, obviamente, de um governo centralizado, que há, então, uma união entre os entes federativos e uma certa organização política nesse sentido. O que é importante eu pensar aqui nesse processo da regência? Por que durante a regência nós teremos esses pontos ou esses desafios muito bem delimitados ou muito bem marcados nesse contexto? Durante a regência nós teremos várias revoltas e várias manifestações
de grupos políticos de diversas regiões do país que vão lutar por maior autonomia ou até mesmo por independência, certo? E nesse contexto é que se inserem, então, esses desafios. É importante dizer que esses desafios não é unicamente exclusivo do período regencial. Se nós pegarmos o cenário no qual ocorrem as regências, eu tenho que lembrar, então, do primeiro reinado, eu tenho que lembrar de Dom Pedro I, da consolidação da independência do Brasil, né? Então, do momento em que ele é coroado imperador e do seu governo, que foi pouco tempo, menos de 10 anos aí, e em menos de 10 anos, Dom Pedro I ele consolida, de certa forma, a unidade política brasileira, ele forma as bases do Estado brasileiro e, claro, aí com as características que determinam a Constituição de 1824, nós temos que lembrar que Dom Pedro I vai instituir uma monarquia absolutista, ele pretende dar um ar moderno para a Constituição de 1824, ele faz toda uma separação dos poderes, lá pensando as ideias de Montesquieu e da divisão dos 3 poderes, porém, ele mantém o absolutismo a partir da criação do 4º poder, que é o poder moderador, que dava a ele, imperador, o direito de rever todas as ordens e dos demais poderes, né? Rever aí as ações dos demais poderes. Nesse sentido, então, eu tenho dentro do cenário que vai se iniciar no período regencial, né, o autoritarismo de Dom Pedro I, a instalação de uma Constituição em 1824, essa Constituição que estabelece uma monarquia constitucional no Brasil e que dá a Dom Pedro I esse poder, o poder moderador, que institui também dentro as bases da sociedade brasileira o modelo agroexportador da produção latifundiária, então baseada no sistema de plantation, mantém o sistema escravista. Todas essas bases estarão consolidadas dentro da Constituição de 1824. Um poder extremamente centralizado na capital e na figura do imperador vai fazer com que ocorra nesse processo a Confederação do Equador, que é quando as províncias do Norte e do Nordeste, algumas províncias do Norte e do Nordeste, se unem, né, em revolta às ordens de Dom Pedro I e a forma como ele governava, com um poder extremamente centralizado e com esse poder absoluto. E fora isso, conforme vai passando os primeiros anos de mandato de Dom Pedro I, vai ficando bem claro a forma de poder que ele pretende manter, né? Esse poder centralizado na figura dele, essa monarquia absolutista dos trópicos, vamos dizer assim. E nesse sentido, Dom Pedro I vai acabar perdendo também apoio em certos grupos sociais e políticos da capital e de outras regiões do Brasil, levando aí a uma abdicação do seu trono. O que isso significa? Significa que Dom Pedro I será forçado, de certa forma, devido à situação da crise do primeiro mandato, do primeiro reinado, a abdicar o trono em favor de seu filho, o infante Pedro de Alcântara, que futuramente será Dom Pedro II. E quando ele abdica do trono, ele acaba indo para Portugal e assumindo o trono português. E ao abdicar do trono, nós temos o início do período regencial, aquilo que nós chamamos de regências, e nós teremos 4 regências, 2 regências trinas e 2 regências unas. Por que período regencial? Porque quando da abdicação do trono de Dom Pedro I, Pedro de Alcântara, então, o infante, o príncipe, futuro imperador do Brasil, ele tinha apenas 5 anos e 4 meses. E aí ele não poderia assumir o trono.
ele só poderia assumir o trono quando atingisse a maioridade com 18 anos. Então, se instala as regências. Regência, então, seria o governo, né, passado para o regente, no caso das regências trinas, são 3 regentes, que vão governar e administrar, literalmente cuidar do trono, até que o rei por direito, o imperador por direito, possa assumir. E aí então seria quando Dom Pedro II completasse 18 anos. Eu tenho que entender que esse período regencial vai ser marcado por grupos políticos, uns que querem o retorno de Dom Pedro I e da monarquia absolutista, com ele no poder, outros mais liberais que querem manter o apoio, que mantêm o apoio a Dom Pedro II e procuram aí implantar um governo, né, construir um governo mais liberal, com maior autonomia para as províncias. Nessa queda de braços entre absolutistas e liberais, nós teremos então o cenário marcado por diversas revoltas e diversas lutas por poder e por independência também territorial, que vai aí, né, desafiar a integridade territorial, a integridade do território brasileiro, e vai desafiar também a unidade política. Como solução para esse processo, nós teremos o golpe da maioridade. É quando antecipa-se a maioridade de Pedro de Alcântara, e aí ele com 14 anos, ele acaba sendo elevado a imperador do Brasil e recebe o título de Dom Pedro II. É isso aí, galera. Essa aqui é uma aula introdutória do período regencial. Nós teremos mais uma aula onde eu estarei falando para vocês sobre todo o processo dessa regência, falando dos conflitos que ocorreram nesse momento, então, das revoltas que marcam esse período e falando aí do final desse período regencial, como já disse aqui nessa mesma aula, com o golpe da maioridade. Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar.